Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Gilson, canal Novas Verdades. Desde já eu quero lhe agradecer por você estar aqui assistindo, quero lhe convidar para você se inscrever no canal, deixar também aí o seu joinha e se você puder compartilhar também aí nas suas redes sociais, eu agradeço, ok? Jesus Cristo, ele volta em 2018? Vamos ver? Olha só. Eu tenho visto alguns vídeos no YouTube de pessoas afirmando que Jesus Cristo ele vai voltar agora em 2018. E também vi pessoas entregando revelações o ano passado falando que Cristo voltava em 2018. Também vi pessoas afirmando que se Jesus não voltar em 2018, isso é prova que as escrituras estão erradas. Enfim, e qual é o texto base para eles afirmarem que Cristo volta em 2018? Evangelho de Marcos, e tem textos aqui também paralelos em Mateus e também em Lucas, mas eu vou ler aqui Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículos 28 ao 30. Olha só. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que ele está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha só. Jesus aqui ele estava contando aqui, isso aqui é o famoso texto, né, o Sermão do Monte, e ele falando dos sinais do fim. Então ele começa a relatar vários sinais, guerras, rumores de guerra, filhos que entregarão seus pais para serem presos, pais que entregarão os seus filhos, por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, vários sinais que acontecerão. E aí, depois de ele falar desses vários sinais, ele conta uma parábola. E aí ele vai citar aqui a história da figueira. Aí ele diz assim, olha, vocês quando veem a figueira dando ali os seus frutos, suas flores, folhas e tal, vocês sabem que está chegando o verão. Então ele está apenas falando para as pessoas prestarem atenção que vocês conseguem discernir os sinais dos tempos baseado nas coisas que estão à sua volta. Por exemplo, tem pessoas que quando começa a vir uma brisa mais fria, as pessoas dizem vai chover ou vai esfriar. E realmente acontece isso. Outros, quando está aquela madrugada, está amanhecendo ali em um nevoeiro muito intenso, eles dizem o sol hoje vai ser forte. Realmente o sol é forte. Alguns pela lua sabem dizer se a maré vai estar alta, se a maré vai estar baixa. Então eles conseguem discernir os sinais observando as coisas à sua volta. Então o que Jesus estava dizendo preste atenção nos sinais que eu disse, que estão um pouquinho antes desse versículo que eu li aqui, no versículo 28 do capítulo 13 de Marcos. Então observe os sinais. Então quando acontecer esses sinais, isso prova que está chegando o fim. E aí Jesus afirma, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O problema aqui é que algumas pessoas pegam aqui a figueira e afirmam que a figueira ela é Israel. Então eles dizem que a figueira floresceu, a figueira ela brotou. Então Jesus falou, olha, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Para quem não sabe, Israel ela já foi destruída algumas vezes na história. Foi destruída na época do Império Babilônico por Nabucodonosor. Depois ela foi reconstruída por Esdras, Neemias, Ageu, enfim, Zorobabel. Esses profetas aí fizeram parte da reconstrução do templo. E esse templo ele se manteve, passou ali pelo período dos Macabeus, depois ele foi renovado na época por Herodes, que era o templo que tinha na época de Jesus. E esse templo da época de Jesus ele foi destruído por Tito, que era general romano. O seu pai, Vespasiano, que era o imperador, deu ordem e ali Tito destruiu. Posteriormente, Tito se tornou o imperador de Roma. Então, no ano 70, olha só, no ano 70, já da era cristã, o templo de Israel foi destruído. E o povo de Israel também foi levado preso. Eles foram expulsos da sua terra. Então, não ficou judeu ali, ficou alguns remanescentes, enfim. Mas, desde essa época até o ano de 1948, Israel ele estava fora oficialmente de sua nação e deixou de existir a nação de Israel.
No ano de 1947, um ano antes, houve uma votação na ONU no qual os países se reuniram para votar se eles permitiam Israel voltar a existir como nação ou não. O interessante é que o último voto foi do chanceler Oswaldo Aranha, que deu o voto sim para que Israel voltasse a existir como nação. Isso foi notícia no mundo todo na época, não tinha a mídia como nós temos hoje, celulares, nem televisão de uma forma como temos também. Mas era o maior meio de comunicação e eram os rádios. Então divulgou em todas as rádios que Israel voltou a existir como nação. Só que isso aconteceu em 1947. Por que 1948? Porque no dia 14 de maio de 1948 foi quando as tropas da Inglaterra saíram de Israel, porque eles que dominavam a terra naquela época, eles saíram de Israel e, tendo saído de Israel, no caso aqui, o povo judeu tomou posse da terra e eles ficaram ali oficialmente. E logo em seguida já as nações vizinhas vieram fazer guerra contra Israel, mas não é o foco aqui. Então, 1948 é o ano que Israel oficialmente voltou a existir como nação. Então, exatamente agora, 14 de maio de 2018, vai completar 70 anos. E aí, da onde eles tiram a ideia de que 70 anos é uma geração? Eles se baseiam lá no Salmo de número 90. Salmo este que foi escrito por Moisés, o único salmo escrito por Moisés. No versículo 10 do capítulo 90, ele diz assim que a vida do homem é de 70 anos. E se ele passa disso, ele chega a 80, mas é só enfado, canseira, tal, enfim, e os dias passam rápido demais, tal. Então, o que Moisés está dizendo? Moisés não está afirmando que a geração de um homem é de 70 anos. Ele está dizendo que o tempo médio de vida do homem é de 70 anos. E iria contradizer as próprias palavras de Moisés, a sua própria vida. Por quê? Porque Moisés viveu 120 anos, Deuteronômio, no último capítulo, lá quando fala da morte de Moisés, você pode ler lá, o último capítulo de Deuteronômio, afirma que Moisés viveu 120 anos. Se ele viveu 120 anos, e lá diz que ele viveu em pleno vigor, as suas vistas não escureceram, o seu vigor não diminuiu. Então, como que ele pode afirmar que a vida de um homem é de 70 anos? Ele está falando da vida média do ser humano. Então ele não está afirmando que uma geração é de 70 anos. Entenda isso. E se for assim, nós vamos ter uma contradição na própria Bíblia, porque no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, o próprio Deus afirma que a vida de um homem será de 120 anos e não passará disso. Então, e hoje nós vemos pessoas que chegam a viver isso, casos raros, mas temos. Então quem está certo, Moisés ou o próprio Deus que afirmou lá em Gênesis 6 que a vida do homem iria ser de 120 anos? Então, uma geração aqui, nesse caso, não está se referindo, presta atenção, a geração aqui não está se referindo a 70 anos, nem a 120 anos. O que Jesus diz é que quando os sinais começarem a acontecer, não passaria a geração que tivesse ocorrendo estes sinais que ele descreveu. Então, quando esses sinais começarem a acontecer, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então não importa quantos anos vão ser, se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, não importa. É que quando os sinais começarem, é essa geração que em tudo irá se cumprir. Deu para entender? Agora olha só, um sinal muito interessante, eu marquei aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler rapidinho, só alguns versículos, já estou terminando. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis quer por espírito ou revelação, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, ou seja, um desvio da fé generalizado, tá? Podemos dizer que está acontecendo isso nos dias de hoje? Está começando. Então, um desvio da fé generalizado, e também que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aqui só podemos afirmar que esse é o anticristo. A Bíblia está dizendo, olha só, que a igreja ela vai conhecer o anticristo, ela vai saber quem é o anticristo. O arrebatamento não vai acontecer antes disso, ok? É claro que isso é um outro assunto, tá? É um outro assunto entre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, que eu não quero comentar aqui, mas uma coisa eu posso afirmar, seja pré ou seja pós,
o anticristo vai se manifestar antes da vinda de Cristo Jesus. Isso é fato, está aqui nas Escrituras, acabei de ler, isso é inquestionável. Então, entenda, voltando para a gente encerrar o vídeo. A figueira é apenas uma alusão, apenas um exemplo que Cristo está usando para dizer, preste atenção nos sinais. Vocês conseguem discernir os sinais, as estações, época de plantio, observando o tempo. Então, observe também os sinais que eu lhe falei aqui. Isso está lá, leia lá os sinais quais são no capítulo 13 de Marcos e outros textos como de Mateus 24, que é o texto paralelo. Então, preste atenção nos sinais que eu falei. Quando esses sinais começarem a acontecer, então não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. É isso que Jesus Cristo estava dizendo, tá? Então a figueira nesse texto, eu quero deixar bem claro que tem outro texto que parece que a figueira ali representa Israel, mas nesse texto não. Nesse texto a figueira é apenas utilizado como uma representação, ok? Um abraço, fique na paz, que Deus vos abençoe e Jesus não volta em 2018. Isso é certo, tá? Tem todas essas coisas aqui para acontecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Aquela ideia, eu sei que você já aconteceu com isso, eu poderia até fazer um outro vídeo sobre isso, mas aquela ideia de que você está no culto e aí de repente a pessoa fala assim, olha, Jesus Cristo pode voltar agora. Jesus pode voltar a qualquer momento, até cânticos que pode ser hoje, a volta do rei, tal. Isso não vai acontecer. Tem que acontecer os sinais. Então a vida de Jesus não pode acontecer agora. Eu estou gravando um vídeo, bum, e de repente, não, isso não vai acontecer. Ninguém vai estar num cultuando e de repente vai desaparecer. Isso não vai acontecer. Por quê? Tem que acontecer os sinais que o próprio Senhor Jesus falou, tá bom? Que Deus vos abençoe, muito obrigado, tá? Como eu disse, não deixe de se inscrever no canal e nos ajude aí compartilhando o vídeo. Na descrição aí logo abaixo tem alguns canais parceiros, tá? Esteja acompanhando aí se você quiser, material muito bom. Uns são de notícias, denúncias, outros também são de estudos bíblicos e eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a tua vida. Um abraço, fique na paz e até o próximo estudo. Deus abençoe. Tchau, tchau.